Parece que a Red Bull finalmente se reencontrou na temporada 2024 da Fórmula 1 e agora quem se encontra em apuros nessa briga pelo título entre McLaren e Red Bull é principalmente Lando Norris, que vai ter que se esforçar bastante para poder conseguir manter viva essas chances de título até o final da temporada. É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui nos canais do Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente aqui à frente do GP às 10, hoje em um domingo, para poder falar um pouquinho dessa nova fase da Red Bull, podemos dizer assim. Mas antes eu vou te fazer aquele convite especial de sempre, vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito, obviamente, para poder ativar o sininho, para poder receber as notificações de todo o conteúdo diário que a gente publica por aqui, e também já deixar o seu joinha, o seu like, para poder dar aquela força no engajamento e espalhar a palavra do Grande Prêmio aí pelo YouTube, beleza? Bom, então já não é nenhum segredo, né? Não é nenhuma novidade de que a Red Bull passou por alguns maus bocados nas últimas etapas da Fórmula 1 em 2024, e tanto o chefe Christian Horner, o consultor Helmut Marko e o próprio Max Verstappen falaram abertamente sobre isso, que eles precisavam encontrar algum desempenho, porque a situação já estava começando a ficar um pouco mais crítica. O Mundial de Construtores meio que já começou a escapar deles ali, começou a pender para o lado da McLaren. O Mundial de Pilotos começou a ficar um pouco mais apertado, e tudo isso a gente lembra que começou a desandar ali de vez. Foi após o GP da Espanha, que foi a última vez que o Max Verstappen venceu na Fórmula 1, e as coisas foram só piorando desde então. A equipe meio que chegou no fundo do poço, se é que podemos dizer assim, ou pelo menos na sua pior fase, no seu pior momento da temporada, ali após as férias de verão, em que não conseguia emplacar boas posições. O Verstappen sofria ali para poder marcar alguns pódios, ficar com as primeiras colocações. Vitória então era uma coisa praticamente inimaginável, e a Red Bull pediu um tempo. Ela disse que ia analisar um pouco a situação, as coisas que estavam acontecendo ali dentro da equipe, as atualizações que eles estavam fazendo, e preparavam novas peças para essa etapa justamente aqui que está acontecendo nesse fim de semana, que é o GP dos Estados Unidos. E a Red Bull chegou com um pacote robusto, um pacote considerável de atualizações para essa etapa no Circuito das Américas, e elas parecem já estar fazendo efeito. E existem alguns pontos que a gente pode dizer, que a gente pode citar como exemplo para isso, ainda que a corrida principal não tenha acontecido, mas fato é que os benefícios dessas atualizações já foram sentidos, e desde o primeiro dia, desde a primeira atividade de pista ali no Circuito das Américas. Nesse período que a Red Bull estava passando por algumas dificuldades, a gente viu o Verstappen reclamando muito do carro durante os treinos livres, durante a classificação. Era praticamente impossível ver alguma sessão em que ele não citava algum problema mais sério do carro, seja de questão de freios, questão de quando o carro passa na zebra, as oscilações da pista, coisas nesse sentido. E isso foi uma coisa que a gente não viu nessa etapa nos Estados Unidos, desde os treinos, do único treino livre, na verdade, que aconteceu. Ele conseguiu andar relativamente bem. Na classificação, conseguiu apoio na classificação para a etapa sprint. Foi uma batalha bem apertada ali com o George Russell da Mercedes, mas ele conseguiu se garantir na posição de honra. Na corrida curta, largou na frente, manteve a dianteira, chegou a ser levemente ameaçado pelo Lando Norris ali durante alguns momentos, mas ele sempre deu alguns indícios, algumas demonstrações de que a corrida estava nas mãos dele. Em um dado momento ele chegou a abrir 2 segundos em relação ao Norris, o Norris cortou um pouco dessa diferença, chegou mais perto. Depois o Verstappen parece que forçou um pouquinho mais o ritmo novamente, e conseguiu abrir em relação ao Norris, então tudo pareceu estar muito bem ali sob o controle e tudo mais. Passando já para a classificação que valia para a corrida principal,
A McLaren se colocou um pouquinho mais forte nessa disputa, ela que veio também com alguns pacotes de atualização ali, numa tentativa de dar uma freada na Red Bull, ou até de conseguir ainda mais desempenho e tentar buscar esse título no Mundial de Pilotos. A gente viu que ela não conseguiu se entender muito bem com esse pacote no primeiro dia, mas no sábado a situação melhorou um bocado. Tanto que o Norris foi bem melhor na corrida sprint, na classificação também estava com o ritmo mais competitivo, o tempo inteiro ali fazendo frente ao Max Verstappen, que foi uma coisa que não aconteceu na sexta-feira, e no final ele acabou conseguindo sair com a pole. É bem verdade que ele teve ali uma dose de sorte, por causa da bandeira amarela causada pelo George Russell no final do Q3, mas fato é que ele, a todo momento ele estava ali mais ou menos no mesmo ritmo do Verstappen, se o Verstappen não tivesse um pouquinho à frente. Porém, mesmo largando da posição de honra, mesmo estando na primeira posição para a corrida do domingo, não dá para dizer que a situação do Lando Norris é tão confortável quanto foi no GP de Singapura, por exemplo, na última corrida da Fórmula 1 antes dessa pausa de quase um mês. Vale lembrar que naquela situação o Verstappen também estava largando da segunda colocação, só que naquele fim de semana, apesar de ser uma pista ali que a Red Bull tem um histórico recheado de problemas e tudo mais, e o Verstappen teve sim alguns problemas naquele fim de semana, mas conseguiu largar na segunda posição, ele nunca foi de fato uma ameaça para o Norris, tanto que a gente viu que o piloto da McLaren conseguiu vencer com uma margem considerável, foram mais de 20 segundos de vantagem ali, ele conseguiu impor um domínio poucas vezes visto ao longo dessa temporada. E apesar de estar largando da pole agora em Austin, não dá para dizer que ele vai ter a mesma facilidade. Durante a classificação, ali nos minutos finais, a gente viu que o Verstappen vinha melhorando de forma considerável a volta dele e tinha tudo para poder tomar essa primeira colocação do Lando Norris. E se a gente for considerar também a questão do ritmo de corrida deles, o que eles mostraram ali principalmente durante a etapa sprint, o Verstappen ainda parece não ter precisado mostrar todo o real desempenho do RB20, pelo menos nessa pista dos Estados Unidos. Então, tudo isso indica que a Red Bull parece estar voltando aos páreos. Essa atualização realmente parece ter tido um efeito positivo no RB20. O Verstappen já reclama bem menos. É bem verdade que o Pérez ainda sofre ali com alguns problemas, mas o Verstappen parece estar bem mais confortável no carro. E isso vem no momento em que a McLaren também atualizou o seu carro. Então é possível a gente ver uma disputa mais apertada ali pela primeira posição, mas a situação no Mundial de Pilotos fica um pouco mais difícil para o Lando Norris, principalmente pelo fato de que ele precisa vencer todas as corridas até o final do ano e contar ali com uma dose de sorte, esperar que o Verstappen não fique em segundo para ele poder sonhar em levar esse título para casa. Mas como a situação na Red Bull está bem melhor, né, nessas últimas etapas, é difícil imaginar que isso aconteça. E o Norris vai ter de se desdobrar aí, vai ter de se reinventar, vai ter que mostrar a sua melhor forma na Fórmula 1 para poder tentar levar esse título pelo menos até o final da temporada e quem sabe ser aí campeão da Fórmula 1 pela primeira vez na carreira. Mas e você? O que você acha? O que você espera para essa corrida do domingo? O que você acha que pode acontecer no restante da temporada? Norris vai ter fôlego para brigar, vai conseguir se reinventar, vai conseguir mostrar que é um piloto competitivo e levar essa disputa até o final, ou as coisas realmente começaram a mudar, começaram a ser mais favoráveis para a Red Bull e o Verstappen vai garantir o tetra? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!